Olá pessoal, nós estamos continuando agora com a nossa aula sobre CSS. Nós acabamos de finalizar a aula 1, agora essa aqui é a parte 2, né? Espero que vocês já tenham conseguido fazer a tarefa, ou se deixaram para fazer depois, tudo bem. Mas nós finalizamos a aula anterior com uma tarefa, né? Que era basicamente responder essa pergunta: como a CSS pode contribuir na acessibilidade de uma página web. Então, no nosso próximo encontro síncrono, né, na próxima semana, nós vamos discutir um pouquinho sobre as respostas que vocês me deram lá no Moodle, né? Nesse momento, o Moodle ainda não está online, mas quando vocês estiverem assistindo isso, é possível que já esteja, então, se não estiver, ele vai voltar em breve, né? A equipe de suporte já está trabalhando nisso, para restabelecer, né, o acesso, né, à internet do campus e automaticamente os serviços, como o Moodle, por exemplo. Beleza? Então, dando continuidade à nossa aula do dia 11 do 10, nossa segunda aula do trimestre, nós vamos falar agora um pouquinho, né, continuar falando, na verdade, sobre CSS, abordando um pouquinho mais de conteúdo prático. Vamos falar um pouquinho mais de código-fonte, vantagens e desvantagens de cada uma das formas, né, de se introduzir regras de estilização, né, regras de CSS em nosso código HTML. Né? Então, para relembrar, né, nós acabamos de falar disso na aula anterior, mas caso vocês estejam vendo essa aula aqui fora de contexto cronológico, eu vou situar, né, novamente que nós estamos agora na nossa segunda aula do trimestre, né, falando sobre seletores. Né? Nesse momento vamos falar sobre seletores, que basicamente é a estrutura, né? São as estruturas que são usadas para definir as regras CSS. Na próxima aula vamos falar um pouquinho mais de atributo, embora alguns deles já vão ser introduzidos nessa aula aqui mesmo. Nós já falamos do histórico na aula passada e vamos em frente, então, agora falando de seletores. Seletores e declaração. Né? Então, qual é a estrutura básica de uma regra CSS? Existem três formas, né, de eu definir regras. Eu posso inserir uma regra CSS de três formas em um código HTML. Uma das formas, a mais comum, é o uso de regras externas. Definir uma regra externa significa que eu vou criar um arquivo específico para inserir meu código, né, minhas regras CSS. Então, se eu tenho um arquivo .css, por exemplo, ele sempre precisa ter essa extensão, tá? .css. Eu consigo, nesse arquivo, usar a sintaxe, né, de definição de estilos que nós vamos ver mais adiante nessa apresentação. Basicamente, essa aqui é a regra mais, é a forma mais utilizada para declarar regras e carregar um arquivo, vincular um arquivo, né, ao nosso website. Esse arquivo vai ser vinculado no cabeçalho da nossa página, que vai utilizar, né, essa formatação definida por esse arquivo. Temos as regras internas também, que são utilizadas dentro das tags style. Né? Temos o início da tag e o encerramento da tag, e entre essas duas tags, que sempre vão estar posicionadas no cabeçalho, né, no header de nossa página HTML, dentro dessas tags nós vamos ter nossos estilos definidos. É bastante similar com a maneira anterior, mas ao invés de nós termos um arquivo próprio, nós já estamos colocando tudo no mesmo arquivo. Embora que nós tenhamos uma divisão, né, uma delimitação clara da parte relacionada a estilos, dentro dessas tags, e da parte estrutural, que seriam tudo que está fora dessas tags, né? Tudo que está dentro do nosso código HTML. Nós temos também uma terceira forma, que são as regras inline. Regras inline, elas são definidas com atributos dentro do HTML. Então, ela tem uma similaridade até com o que nós conversamos anteriormente, né? Que no passado se utilizava muita codificação de padrões, né? De padrões para visualização de páginas diretamente no código, mas não é a mesma coisa, né? Que nós já estamos usando a sintaxe do HTML, ainda é uma forma mais elegante, né, de fazer essa formatação de estilos, né? Embora que nós vamos ver depois, cada uma dessas formas, dessas maneiras de introduzir regras CSS tenha vantagens e também desvantagens, certo? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Para eu criar uma regra, na verdade, eu tenho duas principais, né? Duas partes principais de um código HTML. A primeira parte de uma regra CSS, né? Desculpa, eu falei código HTML. Duas partes principais de uma regra CSS. Então, a primeira dela é o seletor. O que é um seletor? É o que define basicamente sobre qual elemento ou conjunto de elementos CSS que aquele estilo vai se aplicar. Nesse exemplo aqui de baixo, onde nós temos o H1 como seletor, todas aquelas tags HTML que se chamam H1, né, que seria o primeiro nível do cabeçalho, H vem de header, né, que em inglês é cabeçalho, então todos os cabeçalhos de primeiro nível, de primeiros níveis, né, que tem a tag H1, todos eles vão assumir a cor azul, então estou definindo aqui color blue, e o tamanho de fonte 12. Notem que eu tenho duas propriedades, color e font size, né? Então eu estou definindo aqui tanto a cor daquele conteúdo, né, quanto o tamanho da fonte daquele conteúdo que vai fazer parte do meu header 1. Então o color e o font size eles estão em verde aqui porque eles delimitam, eles representam propriedades.
Então, as propriedades, elas são precedidas de 2 pontos, né? São sucedidas, na verdade, de 2 pontos, e logo depois da propriedade nós temos o valor. Então, é um conjunto de chave e valor. Né? A nossa propriedade tem um nome, color, font size, por exemplo, e o valor, né, ele define como aquela propriedade deve se comportar. Então, a cor do H1 vai ser azul, né, blue, e o tamanho da fonte do H1 vai ser, né, 12 pixels. Então, quando eu falo de unidades quantitativas, normalmente eu também carrego aqui a medida, né? Então, eu posso usar diferentes tipos de medidas, e nesse caso, o tamanho da fonte eu estou delimitando com a unidade px, né, que é de pixel. Notem que, como eu tenho mais de uma propriedade, né, que eu estou definindo um valor, elas são divididas, né, separadas entre elas em ponto e vírgula. Então, sempre que eu defino propriedade e o seu valor, tem um ponto e vírgula, e aí eu posso adicionar uma nova propriedade, né, até fazer isso quantas vezes for necessário, até que eu tenha definido todas as propriedades daquele meu elemento H1. Então, esse conjunto de propriedades e valores, eles são chamados de declaração. Temos, então, chave ou seletor, e temos a declaração, que é o que dá estilo, né? Define o estilo daquele elemento. Como eu falei, né, no início da aula, nas próximas aulas nós vamos estudar esses outros atributos, né, essas outras propriedades. Quais são as possíveis e mais utilizadas propriedades e quais os possíveis valores que elas podem assumir. Então, já estamos adiantando algumas cores, que é, por exemplo, cor e tamanho da fonte, que obviamente são bastante utilizados, né, para definir aspectos visuais de qualquer página web ou página HTML, né? Não só HTML, como eu falei, podem ser outros arquivos que usam, né, outras linguagens que usam também o CSS para estilizar. As regras inline, né, então nós vimos que existem essa estrutura, esse conjunto de chaves e valores que servem para definir a estrutura, né, visual do meu seletor, nesse caso H1, mas poderiam ser outros elementos HTML, e existem 3 formas, né, que eu posso definir isso. Né? Então, uma das formas é usando regras inline. Elas são definidas como atributos dentro do próprio HTML, né, como eu adiantei para vocês anteriormente. Então, por exemplo, dentro do HTML nós podemos ter a seção de body, né, que eu estou omitindo, obviamente, as outras seções, por exemplo, o header, né, que é a primeira coisa que vem lá em cima, e notem que aqui, né, eu tenho o meu body, abro e fecho o meu body, dentro dele eu tenho um H1, que é um header, e eu estou definindo diretamente no meu elemento body e no meu elemento H1 um certo estilo, né, por isso que é inline, né, é na linha. Então, na mesma linha de código que eu estou definindo onde está a estrutura do meu body e do meu H1, eu já tenho um atributo chamado style. Então, eu sempre chamo dessa forma, style igual, e abro aspas duplas para definir qual é o estilo que aquele elemento vai assumir. Nesse caso, eu estou dizendo que a cor de fundo, né, background color, então é mais uma propriedade que eu estou introduzindo para vocês agora, né? Background color, ele recebe black. Então, a cor de fundo do meu body vai ser preto. Já sei que vai ser uma página de fundo preto. Beleza? E notem que eu não estou usando aqui aquela anotação, né, de abrir e fechar tags do tipo style, porque não é necessário fazer isso, né, quando nós usamos as regras inline. Elas têm exatamente essa anotação. Se eu copiar e colar esse código aqui e salvar no arquivo .html, abrir esse arquivo, ele já vai ter um fundo preto com a cor branca, né, chamado cabeçalho, e com padding, né, que seria aquele espaçamento que ele dá das bordas. Não é necessariamente a margem, mas aquele espaçamento que o conteúdo da borda do próprio H1, né, ele tem tamanho 30. Então, se vocês copiarem isso aqui, colarem no arquivo e salvar e abrir esse arquivo, né, no navegador, vocês vão perceber que já tem estilos, vocês já estão usando o CSS pela primeira vez, né, caso você não tenha usado ainda. Página preta com cor branca, né, da cor da fonte. Percebam, então, que o CSS Inline ele é usado para dar estilo a um elemento específico, né, ou mais de um, né, cada um deles são elementos específicos, eu tenho o body que é um elemento, H1 que é outro elemento, então eu vou dar estilo para aquele elemento específico, se eu tiver um outro H1 daqui a pouco, ele não vai herdar, né, não vai aproveitar essa estilização. Eu vou precisar novamente declarar, né, quais são as propriedades, quais são os valores de estilização daquele outro elemento. Ele vai precisar apenas do atributo style para cada tag HTML, sem usar aqueles seletores. Então, quando nós falamos lá de seletores, né, que seriam essa parte aqui, por exemplo, H1 tem um conjunto, né, de atributos e valores, né, propriedades e valores, isso aqui não se aplica quando eu uso a regra inline. É só eu usar
o estilo na linha, que ele já assume, né? É o mesmo formato de chave e valor, mas eu não preciso do seletor. Então, eu não preciso quer dizer para o H1, porque ela já está, né, associada ao H1. Ele é útil se você não tem acesso ao arquivo CSS, né, se é um arquivo externo, por exemplo, ou se você precisa estilizar apenas um elemento específico, né, e não quer que ele realmente seja replicado, aquela estilização para outros elementos. Usar apenas regras inline não é recomendado, já que existem muitos elementos, né, normalmente em uma página web, e cada elemento ele precisa ser estilizado de maneira individual. Então, não é produtivo fazer isso. Gerenciar o site ele pode ser, então, né, uma tarefa bastante complicada se todos os elementos possuírem apenas CSS inline, certo? Então, algumas vantagens é que a estilização é fácil e rápida numa página HTML. Então, isso é muito bom para quando eu quero fazer um teste, né? Eu quero testar se aquele estilo vai melhorar, vai corrigir, né? Se aquela alteração que eu vou fazer vai ser a alteração desejada em um elemento, né? Por exemplo, corrigir alguma cor ou, né, fazer alguma alteração por quaisquer que sejam os motivos para essas alterações. Então, é para isso que serve, né? Essa é uma das principais vantagens, né, de utilizar regras inline. Você precisa também você não precisa, na verdade, criar um arquivo que contenha as regras, porque ela vai estar na própria linha, né, na estrutura HTML. Como desvantagem é que se eu começar a fazer isso para todo elemento, né, eu vou consumir muito tempo, né, de programação, vou estar adicionando isso para cada uma, replicando isso para cada um dos botões, por exemplo, né, dando aquele exemplo de botões. Se eu tiver 100 botões, eu vou precisar ter 100 vezes aquele mesmo código que dá a cor para o botão, né, que é diferente do que eu tivesse um arquivo que delimitasse, por exemplo, cores para todos os botões que eu utilizo na página. Então, isso consome muito tempo, e além do tempo que demora para escrever esse monte de código, eu vou ter uma estrutura bagunçada, né, do meu HTML. Vou ter códigos HTML e códigos de estilo misturados, né, tudo em um mesmo arquivo, e, né, códigos bem mais extensos. As regras internas, elas são definidas dentro das tags style, né, e /style, que é o encerramento de uma tag. Pessoal, está começando a chover, eu vou encerrar essa gravação agora. Quando calmar a chuva, eu vou voltar, né, falando sobre regras internas. Então, nesse momento, vamos parar por aqui.